Você domina o Photoshop? Hoje eu vou te mostrar 2 caminhos para você ter sucesso e ganhar dinheiro com o Photoshop. Me acompanhe. Você sabe trabalhar com algum desses e ainda não ganha isso? Vem comigo! Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para falar sobre Photoshop. Isso mesmo, Photoshop também é uma ferramenta muito completa, é um software robusto, um software que possibilita que nós possamos criar diversas artes digitais, desde um panfleto, um cartão de visita, muito trabalho gráfico, a parte digital, muita arte para redes sociais, o que você pensar. Você pode sim usar o Photoshop como seu software de criações para artes digitais ou gráficas. Então eu quero falar para vocês um pouquinho hoje sobre a minha experiência com o Photoshop. Eu comecei a trabalhar com ele lá por volta do início do ano 2000. Na época eu utilizava a versão 6.0, que era a versão que estava disponível. Estavam lançando essa versão, era uma atualização de uma versão anterior, e da versão 5 ou 5.5, não me recordo, mas a versão 6.0 foi aquela que eu dei início aos trabalhos, foi nela que eu comecei. Os recursos eram muito limitados comparados com os softwares de hoje, porém o Photoshop sempre foi muito completo, muito robusto, muito dinâmico, possibilitava fazer muitas coisas nele. Então eu trabalhava nessa época já com CorelDRAW e trabalhava dando início já com a parte de edições, de criações dentro do Photoshop. E por que eu fui para o Photoshop? Por que eu entrei nele? Eu trabalhava com edição de vídeo e a Adobe, que é a fábrica, é a fabricante na verdade dos softwares Adobe Premiere, que é o de edição, o After Effects, que também é para edição, e também o Photoshop. Então esses três, quando você comprava ali o pacote, vinha os três, e eu conheci o Photoshop através da edição. Eu não trabalhava com Photoshop para editar fotografia, eu nunca fui fotógrafo na verdade. A minha área era vídeo, a minha área era produção audiovisual. Então eu venho de uma produção de audiovisual onde eu utilizava o Adobe Premiere, o After Effects, e com isso eu conheci o Photoshop. E quando eu conhecia as suas ferramentas, as suas possibilidades, eu comecei a criar artes também na época de cartões de visita, panfletos, comecei a catálogos para clientes, eu criei muita coisa. E acreditem, eu cheguei na época a criar um banner muito grande. Esse banner tinha aí aproximadamente uns 3 metros de altura por 6 de comprimento, e eu criei esse banner em Photoshop. Criei uma arte de fundo, coloquei as fotos em cima e montei esse banner em Photoshop. Finalizei ele em JPEG, em alta resolução, e mandei para a gráfica. O pessoal da gráfica na época ficou assustado, porque eles estavam acostumados a receber arquivos vetores em CorelDRAW e de repente eu chego lá com um JPEG gigantesco. E aí nós fizemos a impressão e ficou fantástico, ficou muito bonito o material. E aí, com esse contato com a gráfica, eles me instruíram que se eu quisesse continuar produzindo materiais gráficos, era muito melhor que eu fizesse em CorelDRAW. Eu já sabia da existência do Corel, eu já sabia das funcionalidades dele, eu já estava mexendo em CorelDRAW há muito tempo. Inclusive antes de Photoshop eu conheci CorelDRAW. E aí, daquele momento em diante, eu comecei efetivamente a me dedicar também ao CorelDRAW, e hoje é o software que eu mais utilizo nos meus trabalhos, nas minhas criações. Então é o software que eu hoje dou preferência para os trabalhos, realmente é o CorelDRAW. Mas voltando para o Photoshop ele possibilita que você também ganhe muito dinheiro com ele, que você explore todos os seus recursos e converta isso em dinheiro. E eu vou te contar um grande segredo: você não precisa ser fotógrafo para ganhar dinheiro com Photoshop. Isso mesmo, você não precisa necessariamente ser um fotógrafo para ganhar dinheiro com o Photoshop. Por quê? Deixa eu te falar sobre 2 caminhos. Eu quero aqui trazer para vocês hoje 2 caminhos que vocês podem seguir para ganhar dinheiro editando no Photoshop. Vamos lá? O primeiro caminho é o caminho da fotografia. Você não precisa ser efetivamente um fotógrafo para que você ganhe dinheiro com fotografia, porque tem diversos fotógrafos que por algum motivo não trabalham nessa edição.
às vezes não tem tempo, não querem fazer isso ou não gostam de fazer isso. Então, tem fotógrafos que são apaixonados por fazer a foto e não a edição da foto. Então, eles contratam pessoas que prestam esse serviço. Agora, o grande segredo nesse nicho, nesse ramo de ser editor de fotografia, é que você estude, que você se qualifique, que você busque conhecimento na área, que você tenha habilidade suficiente para mexer com praticamente todas as ferramentas que o Photoshop disponibiliza, para que o seu trabalho fique com um resultado excelente. E é exatamente esse resultado excelente que vai te trazer o quê? Dinheiro, vai te trazer o retorno que você tanto espera. Então é muito importante que você estude, que você se dedique, que você tire um tempo para estudar o Photoshop, para que você tire um tempo para estudar os detalhes de como corrigir uma foto, estudar detalhes de luz, estudar detalhes de nitidez, se aprofundar em profundidade de campo, começar a estudar um pouco da fotografia para que você entenda como essa foto chegou para você e o que você pode fazer para melhorar essa foto editando ela em Photoshop. E aí tem outros diversos softwares de edição de fotografias, claro, mas você pode sim usar o Photoshop e você pode sim ganhar dinheiro com ele. Então, esse é o primeiro caminho que eu estou apresentando para vocês, que é possível. Agora, é claro que para você alcançar esses clientes, esses fotógrafos que vão contratar o seu serviço, você precisa fazer algo de qualidade e começar a expor. Exponha nas suas redes sociais, busque fotos que vocês, de parceiros de vocês, de colegas, de amigos, fotos assim, sem muita relevância em termos de cuidados, mas que você possa mostrar o antes e o depois, faça transformações, crie algo que enche os olhos de quem está vendo. Comece a treinar isso, comece a dedicar um tempo para esse treinamento. Você sabe que para o astronauta chegar na Lua, ele não tem como ele sentar num foguete e com uma meia hora de aula estar levantando o voo. Não funciona assim. Então você precisa de um tempo, você precisa de maturidade dentro do Photoshop. É maturação, é a semente que cai na terra, que germina, que vira uma plantinha, que vira uma árvore e depois gera frutos. Esse é o processo dentro do Photoshop. Você precisa conhecer as ferramentas, você precisa executar as ferramentas, errar várias vezes, acertar algumas vezes, você mesmo comparar se está bom ou não está, se pode ser melhor, para que você consiga avançar. Vamos então agora falar do segundo caminho que você pode seguir para ganhar dinheiro utilizando o Photoshop. Nesse segundo caminho eu quero falar sobre artes digitais. Como eu citei anteriormente, eu comecei a trabalhar em torno do início do ano de 2000, quando lançaram o Photoshop 6, foi ali meu primeiro contato com o Photoshop. Eu confesso para vocês que não foi nada fácil para mim. Eu dediquei tempo, eu dediquei esforço para que eu conseguisse extrair o máximo de proveito naquele momento do software e das ferramentas que ele disponibilizava. Então, quando eu descobri a criação de artes digitais, que eu comecei a fazer panfletos, cartões de visitas, comecei a fazer banners, enfim, uma infinidade de materiais, que eu comecei a criar isso em Photoshop, eu comecei a entender que era possível e que ele era muito interessante para essas criações. Nesse segundo caminho que eu estou dando para vocês de artes digitais, eu tenho acompanhado, e principalmente no Instagram, que tem muitos jovens, muitas pessoas que estão agora se dedicando ao Photoshop. Estão fazendo artes digitais, estão postando. Se eu pudesse, me colocando no lugar de cliente de vocês, fazer alguns comentários. Eu gostaria de falar que às vezes eu tenho observado um certo exagero de mais do mesmo. Como assim? Mais do mesmo. É porque você pega uma arte de Photoshop com um fundo de uma fumaça colorida que estão utilizando muito, ou um fundo fluido. Depois na frente você tem o objeto em destaque com luzes saindo para todo lado. E isso começa a ficar cansativo aos olhos de quem vê. Porque tem pessoas que parece que só conseguem fazer criações desse tipo. Só dessa forma. Aí deixa eu fazer um desafio para você. Digamos que nesse momento eu sou um advogado, eu tenho um escritório de advocacia e eu te contrato para você fazer artes digitais para mim.
Pare e pense, você pode colocar fundos com nuvens, com explosão, com céu, com luzes saindo para todo lado? Talvez não seja a melhor estratégia de marketing na questão de resultados você me apresentar um material nesse formato, com essa linguagem. Então, comece a exercitar outros formatos, outras linguagens, comece a trabalhar com outras formas de exibir aquilo que você sabe. Não fique fazendo mais do mesmo. Até porque o que chama atenção é o diferente. Aquilo que é igual, repetitivo, as pessoas não olham. Você pode olhar, gastar às vezes uma tarde fazendo uma arte onde você tem luzes, sombras, e você vem colocando camada sobre camada, e no final da história fica uma confusão que você não consegue entender. Então tome esse cuidado nas criações de artes digitais. Tome cuidado para que você crie algo que realmente impressione, mas que esteja verdadeiramente conectado com a proposta do produto ou do serviço que você está querendo vender naquele momento através daquela arte. Então essa dica é para que você reveja o que está sendo feito, reveja o que você fez. Não se canse de fazer. Faça novamente, vai limpando, vai fazendo. Tenta minimizar a quantidade de elementos numa arte. Por quê? Porque é muito importante que você consiga trazer destaque para aquilo que você está propondo. Não adianta encher de nuvens, cores, arco-íris e luzes, estrelas, e mais iluminação e mais sombra, fumaça, se de repente não é a proposta. Então eu tenho observado muito isso. São artes com excesso de camadas. São artes muito complexas que na verdade você gasta um tempo muito grande com um retorno muito pequeno. E por experiência minha, eu vou falar para vocês que vai chegar um momento que você vai ter uma quantidade X de clientes e uma demanda que não vai te possibilitar ficar criando muitas camadas. Você vai ter que ser um pouco mais objetivo, um pouco mais específico e entregar algo de qualidade. Eu tenho clientes que às vezes eles ligam para mim e pedem já para em seguida. Eu quero contar um exemplo prático. Ontem um cliente entrou em contato comigo pedindo uma arte para um evento infantil que ia acontecer. E eu comecei a criação dessa arte. E se nós cronometrarmos, eu fiz em CorelDRAW, era uma arte para redes sociais, ele ia disponibilizar em todas as redes sociais deles. E essa arte, se eu fosse cronometrar ela, eu não gastei mais que 4 minutos para fazer. E eu não posso demorar mais que isso. Por quê? Porque já tem mais um monte de coisa para fazer. Então, quando começa a ter demanda, você não pode ficar perdendo tempo. Você tem que fazer bom, tem que ficar bonito, tem que ficar agradável, tem que ser algo que impressione, mas não pode ser com excesso, com muitas camadas, porque você acaba perdendo muito tempo. E o resultado final às vezes não impressiona tanto. Pode acreditar. E eu estou há 20 anos fazendo criações de artes, tanto digitais quanto gráficas. Eu posso afirmar para vocês, nem todo cliente gosta desses excessos. Dito tudo isso, após apresentar esses 2 caminhos que você pode ganhar dinheiro com Photoshop, deixa eu te dar uma dica final. Independente do caminho que você escolher, se é o caminho da fotografia ou se é o caminho das criações digitais, sempre, todos os dias, 2 palavras. Eu quero deixar essas 2 palavras para vocês hoje. Primeira palavra, estude. Estude o que você está fazendo. Estude sobre o mercado. Estude sobre o produto. Estude sobre o software. Estude sobre cores. Estude. Segunda palavra que eu quero deixar para vocês, pratique. Você precisa praticar. Você precisa praticar. Você precisa estar com ela pronta, na ponta dos dedos, diante dos teus olhos, para que você olhe para uma tela em branco e rapidamente o teu cérebro consiga processar e você consiga trazer aquela arte, transmitir. Segura essa sacada. Os grandes profissionais que conseguem atender com excelência seus clientes e conseguem ter sucesso, seja lá o que você entenda por sucesso, esses profissionais, eles têm neles um diferencial. Está notando? Diferencial dos grandes profissionais de sucesso. Eles conectam as ideias de uma forma rápida e eficiente. E isso só vem com treinamento.
dedicação, empenho, estudo. Por isso é importante. Quem está falando com você é alguém que está há 20 anos criando artes digitais. Sou elogiado pelos meus clientes pelo bom e rápido trabalho que eu presto. Tenho resultado financeiro porque eu estudo e dedico tempo para essa arte. A arte de criar artes digitais. Interessante, né? A arte de criar artes digitais. Tá bom, meus queridos? Um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo.